Porto e Mar à Tribuna. Oferecimento AMA. Associação Comercial de Santos. Bowline. Concais. Ecoporto Santos. Eldorado Brasil. Praticagem São Paulo. Samarco Advogados. Ivan Ord. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do webinar Porto e Mar 2020. Dessa vez, tendo como convidado o deputado federal Júnior Bozella, um dos representantes aqui da Baixada Santista na Câmara dos Deputados. E o tema desse webinar, a Câmara dos Deputados e o Porto de Santos. Vamos conversar com o deputado sobre as suas expectativas para a gestão do governo federal à frente do Porto de Santos, as mudanças programadas para o principal complexo marítimo do país e como é que a política portuária vem sendo debatida, se é que vem sendo debatida, na Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez, uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao webinar Porto e Mar 2020. Boa tarde, Leopoldo, enfim, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Prazer estar aqui no webinar e é uma chance, uma oportunidade para a gente se aprofundar ainda mais nas questões que envolvem os portos, né, no Brasil e fundamentalmente também o Porto de Santos, aí, que é um grande indutor do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento de negócios e geração de emprego e renda, né, para toda a sociedade brasileira. Estou à disposição, vai ser um prazer debater esses temas. Perfeito, deputado. Vamos começar aí com a principal mudança prevista para o futuro do Porto de Santos, que é o seu processo de desestatização. No mês passado, o governo federal firmou um contrato com o BNDES, que é quem será responsável pela realização dos estudos sobre qual o melhor modelo para desestatizar o Porto de Santos. Aliás, um processo esse que vai ser executado juntando o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião. Isso não quer dizer que será uma única gestão portuária, pelo contrário, não está nada definido ainda, tudo vai ser objeto de estudo, mas essas duas propostas serão analisadas em conjunto. E a expectativa do governo federal é chegar até 2022 com esse leilão sendo executado. Num primeiro momento, o governo federal tem proposto a privatização imediata, né, do complexo portuário, através ou de uma oferta pública de ações, ou até mesmo de algum outro modelo de consórcio. Enfim, o modelo não está fechado, mas essas duas opções já chegaram a ser citadas. Deputado, o que o senhor acha dessa proposta do governo federal de privatizar a gestão do Porto de Santos e sobre esses modelos que já começam a ser debatidos? Leopoldo, eu acho que é importante você ter pilares de discussão que envolvem todo o sistema portuário. Eu tenho debatido esse tema e o que eu tenho notado no dia a dia, e principalmente quando você tem exemplos de gestões que fracassaram no passado, enfim, através da burocratização, da ineficiência, da politização, eu acho que o Brasil perdeu muitos anos aí com relação a esse debate que envolve o Porto, não sei se por falta de interesse ou por falta de força política, por falta de compreensão, de unidade, de desprendimento de egos e vaidades, mas eu acho que por tudo aquilo que o Porto representa, 30% da balança comercial, o que representa de empregos diretos e indiretos, mais de 120 mil empregos, enfim, a via marítima, né, o quanto que ela ajuda no comércio exterior, 95% do nosso comércio exterior ele é por vias marítimas, enfim, os nossos grandes parceiros comerciais, China, a União Europeia, os Estados Unidos, enfim, toda essa movimentação de carga, são bilhões e bilhões de reais que envolve os portos nacionais, enfim, 100% do agronegócio é escoado pelos portos brasileiros. Então, a gente tem números substanciais que mostram que a questão portuária ela tem que ser pilar estruturante, fundamental para a discussão social e econômica do país. Então, a gente, nos últimos anos, notou que os portos, houve um baixíssimo investimento do governo federal, pouco recurso do governo federal, então praticamente ficou preterido, jogado às traças e servindo mais como um balcão de negócio, um toma lá da cá,
para fazer negociação com o parlamento brasileiro, ali dos presidentes das repúblicas que se sucederam, usaram do porto não como uma prioridade para a geração de emprego e para o desenvolvimento econômico do país, mas sim para fazer toma lá da cá em moeda de troca para poder ter um governo de coalizão, ter maioria no Congresso. Isso é muito ruim porque atrasou a evolução desse setor, que é fundamental, como eu disse aqui no início, é um vetor, é um indutor do desenvolvimento econômico do país. Então, quando a gente passa a discutir gestão portuária, modelo de gestão e privatização, já é um avanço, é um primeiro passo, porque é um assunto que a gente já vinha insistindo. No governo de transição, eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Tarcísio por diversas vezes lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Eu questionei ele publicamente, inclusive o Major Olímpio também aproveitou o meu questionamento e endossou a minha fala junto ao ministro Tarcísio. Obviamente que outros deputados que estavam ali presentes na reunião de transição. O senhor o questionou sobre o quê, deputado? A questão de modelo de gestão. Né? O que o governo central, o atual governo Jair Bolsonaro, estaria mentalizando aí com relação ao modelo de gestão. Eu acho que é um dos pilares aí da discussão que a gente tem que se aprofundar. E ali eu expliquei para o Tarcísio, porque eu via manifestações depois do Dória, com o Bolsonaro, falando em privatizar o porto, e eles falavam aquilo publicamente sem ouvir a comunidade portuária, sem ouvir os agentes, os atores que realmente entendem do assunto e do tema. Então eu cobrei o ministro Tarcísio para que a gente pudesse ter essa discussão melhor compreendida. É por isso que eu criei ali um conselho consultivo logo no início do mandato e tive a humildade de convocar todos os setores, né, que envolvem o segmento portuário, dos trabalhadores, dos operadores portuários, enfim, as entidades, a Mitra, a FENOP, enfim, a ATP, a BTP, todos os representantes do segmento da categoria que dominam o assunto e falam com propriedade para que eu pudesse fazer uma reunião, e isso aconteceu com todos esses agentes, junto com o ministro Tarcísio, para que a gente pudesse pontuar e ali definir qual seria o pensamento do governo federal com relação ao modelo de gestão. Eu, particularmente, ouvindo, conversando, estudando alguns pontos, algumas viagens que eu tive a oportunidade de fazer, eu compreendo que você tem um modelo descentralizado, você tem um modelo tripartite, você tem 4 modelos aí que você pode ser debatido: o Service Port, enfim, o Private Port, o Landlord Port, o Toll Port, enfim, o Landlord Port, no meu modo de entender, é o modelo mais eficiente, é um modelo que tem sido inspirador, é um modelo que funciona nos portos mais organizados, nos portos que têm recordes de movimentação, de tecnologia, enfim, de desburocratização. Então, eu acredito, Leopoldo, que esse debate ele não pode ficar apenas isolado, uma decisão ali em 4 paredes no Ministério, como ele deve ser, sim, debatido em audiências públicas. É por isso que na Comissão de Viação e Transporte, eu, na condição de membro titular da comissão, aprovei diversos requerimentos, e um desses requerimentos que eu apresentei foi justamente de uma audiência pública, para que a gente pudesse debater com os técnicos, enfim, com aquelas pessoas preparadas para dialogar, para poder nos apresentar a melhor opção, o melhor caminho do modelo de gestão a ser adotada nos portos brasileiros e, fundamentalmente, no Porto de Santos, agora que a gente tem debatido a possibilidade da privatização. Mas eu vou lutar muito para que esse tema, esse assunto, ele simplesmente não seja definido de cima para baixo, sem que a gente possa ouvir toda a comunidade portuária responsável. Deputado, só para deixar claro a todas as pessoas que estão nos assistindo, as operações portuárias já foram privatizadas nos anos 90, com base na Lei 8.630 de 93. O que a gente está falando agora é da privatização da gestão. O senhor é contra a privatização da gestão ou quer apenas o debate para saber se esse é o melhor modelo ou não? Olha, eu acho que eu defendo aqui o modelo descentralizado. Pelo pouco que eu converso, que eu escuto, que eu me aprofundo com alguns pais aí da matéria, a gente entende que a propriedade de terra ela seria mantida pelo poder público no modelo landlord. E aí você teria aí algumas outras condições que aí o poder público iria se encarregar da regulamentação, enfim, da supervisão. Então, esses são pontos centrais a serem debatidos. E aí você teria, com a atuação privada, eu sou a favor de privatizar setores do porto, como o setor serviços do porto. Serviço do porto, como o serviço de dragagem, que é uma coisa que vem se arrastando
há muitos anos e também era objeto, né, desse debate de politização. Muito do que o Porto de Santos efetivamente acabou figurando de forma negativa, pejorativa nas capas de jornais, com prisões, enfim, com desvio de verba pública, com poucas ações republicanas, deve-se muito isso também, né, a esse modelo onde há uma determinação concentrada do governo federal. Então, essas decisões, se você setorizar, se você privatizar serviços do porto, como o da dragagem, que há anos vem se arrastando com esse problema, a renovação dos contratos, enfim, é objeto de discussões não muito republicanas, a gente consegue ter mais eficiência. Né? Santos tem, a gente sabe da dificuldade do canal, é um canal estreito, que tem pouco escoamento, pouca profundidade. Então, já passou da hora de debater uma base offshore para que você possa receber outros navios com mais capacidade para melhorar a eficiência dos negócios. Então, eu, particularmente, eu defendo essa posição. Obviamente, você não pode privatizar o porto como um todo, até porque tem setores do porto, como a Anvisa, como a Polícia Federal, enfim, são setores públicos, que compõem o porto ali como um todo. Mas serviços do porto, eu defendo a privatização e o modelo de gestão descentralizada, como eu te falei aqui agora, que é o modelo landlord, que deu certo em outros portos aí ao redor do mundo, portos com muito desenvolvimento, com muita eficiência e com muito resultado. Pelo menos os principais exemplos de grandes portos com grandes resultados, na verdade, são portos que se baseiam no modelo de landlord, ou seja, a propriedade da área é da União, do poder público, e é feita uma concessão para a iniciativa privada para a sua exploração. Deputado, essa sua proposta de promover debates com o setor e tentar fazer mudanças pontuais para garantir uma melhor eficiência, mudanças pontuais que eu digo aí, uma descentralização administrativa, formar uma gestão bipartite, como o senhor falou, ou pelo menos permitir a entrada de outros membros nessa gestão. O senhor já chegou a avançar com essa proposta para o Ministério da Infraestrutura? Como é que ela foi recebida pelo ministro Tarcísio? Porque, a princípio, o Ministério mantém a sua estratégia de contrata a BNDES, pede para o BNDES fazer os estudos necessários e depois esses estudos devem ser apresentados, a conclusão desses estudos devem ser apresentadas no próximo ano e, a partir daí, vai ser debatido e no cronograma do governo federal, um leilão seria feito em 2022. Como é que essa sua proposta chegou, se é que já chegou, no Ministério da Infraestrutura? Leopoldo, eu converso bastante com os atores responsáveis, o Diogo Piloni, o ministro Tarcísio, são excelentes técnicos, profissionais, muito bem intencionados, Bom, é importante deixar isso claro. E todos os debates, o Parlamento brasileiro ele é a caixa de ressonância da população. Nós temos que, ali, através do parlamento, ecoar todas as vozes, enfim, todos os sentimentos. Então, é humanamente impossível você tratar de um assunto de tamanha importância, tamanha magnitude, que vai interferir diretamente no desenvolvimento econômico do país, por tudo aquilo que eu já citei, que a operação portuária representa, você fazer algo sem fazer um amplo debate. O debate ele tem que ser aprimorado, as pessoas têm que ser escutadas, os estudos eles são bem-vindos, é fundamental. Agora, a Câmara, a comissão, eu particularmente no início do mandato apresentei o requerimento para criar a subcomissão de portos, acho que é importante essa subcomissão de portos, inclusive conversei esses dias com o presidente da Comissão de Viação e Transporte, o deputado Eli Correia, da importância da gente, mesmo agora nesse processo de pandemia, colocar em funcionamento algumas ações e a gente integrar com alguns outros deputados, enfim, que também dominam o assunto portuário, que não são tantos, não são muitos, é diferente. A questão do porto, ela não tem um aprofundamento muito sensível por parte de outros parlamentares, então a gente tem que aproveitar aqueles parlamentares que se interessam, que atuam no setor portuário, para que a gente possa juntar, se unir, e aí dentro desse ambiente da subcomissão de portos, a gente trazer essa discussão e levar adiante o assunto para que a gente proteja, blinde a comunidade portuária, os interesses do empresário, os interesses dos trabalhadores, enfim, preservação dos empregos, entender se essa privatização, como que vai se desenhar os empregos, hoje já estabelecidos no Porto de Santos. Então, eu tenho essa proposta, sabe, de presidir a subcomissão, de na relatoria ter
um deputado também empenhado, ou uma deputada empenhada, enfim, nós temos a deputada aqui da região, a Rosana Vale também, que discute muito essa questão portuária. Eu acho que isso é fundamental. A partir do momento que existe uma unidade, e eu acho que a gente não pode ter um pensamento provinciano, sabe, Leopoldo? Eu acho que os próprios membros que compõem o setor portuário, se ficar brigando entre si, briga de vizinhos, a gente nunca vai conseguir avançar nesse debate. Mostrar unidade, mostrar entendimento, eu acho que é o primeiro passo para que a gente possa, junto com o ministro Tarcísio, junto com o secretário nacional de portos, dos instrumentos legislativos adequados, a subcomissão de portos, a comissão de viação e transporte, os deputados falando a mesma língua, ouvindo a comunidade, o setor portuário como um todo, a gente consegue fazer com que eles realmente não fiquem tão à vontade no ponto de decidir e passar a goela abaixo sem que a gente consiga blindar o setor como um todo. Então, esse é o meu posicionamento. Eu acho que isso é possível de ser construído. Mas o senhor, então, não chegou a debater a sua proposta de manutenção do modelo landlord? Eu debati, eu conversei muito com o Tarcísio, muito com o Piloni. A priori, todos acharam que é o modelo mais adequado, né? Eles compreenderam que esse seria o modelo mais adequado. Então, isso é um sinal positivo. Agora, você sabe que no dia a dia, né, na discussão, quando os assuntos eles vão evoluindo, se a gente não pegar pesado, se a gente não se dedicar, se a gente não criar um ambiente, porque agora é assim, você está no meio da pandemia, o deputado vai pouco em Brasília, as sessões elas são remotas, enfim, não tem a discussão mais presencial, então fica todo mundo um pouco meio à vontade. E a coisa vai indo, vai passando, a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante para não permitir que aquilo que a gente encaminhou, esse entendimento do modelo landlord, que houve uma sinalização positiva por parte do ministro e do secretário nacional de portos, não se perca através de uma outra discussão e, obviamente, não ouvindo os deputados, enfim, o parlamento, que é um representante desse setor aí da comunidade portuária, que acaba sempre nos procurando, eles nos acionam para que a gente seja o representante e a ponte, né, de interlocução entre o legislativo, o executivo e o setor portuário. Deputado, na sua fala recente aí, o senhor comentou que há algumas disputas internas aí que acabam tirando o foco dos grandes temas. A que o senhor se refere especificamente? Eu vejo que dentro do empresariado, às vezes há uma discussão entre o setor dos trabalhadores, entre o setor dos operadores, enfim, às vezes algumas discussões mais internas, é legítimo, é natural, mas o que nós precisamos? Né? Gerar competitividade, gerar um ambiente de negócio, gerar eficiência. Então, o poder público também tem essa responsabilidade. A partir do momento que você tem algumas ações melhor desenhada, melhor apresentada, você evita também esse ambiente mais de conflito entre o setor empresarial como um todo, né? E o porto, ele gerando negócios, o PDZ acontecendo, você tem um ambiente mais organizado. É fundamental que aqueles que têm mais garrafa para vender se sobressaiam. Isso faz parte do mundo de negócio. Agora, o que a gente não pode é ficar brigando por interesses menores e evitando que o desenvolvimento ele venha acontecer. Um ambiente melhor, mais preparado, competitivo, com tecnologia, desburocratizado. Acho que todos aqueles que hoje militam no setor portuário, no empresariado, enfim, eles vão ter condições de concorrência, de melhor competitividade e a gente deixar de canto aí umas discussões menores. É a isso que eu me refiro. Acho que eu prefiro deixar isso de uma forma bastante clara e transparente. E respeitando o segmento dos trabalhadores também, que é fundamental, né? A gente precisa preservar os empregos. Perfeito. Deputado, o senhor, na sua fala inicial, tinha destacado a importância de uma gestão profissional e de como, nos últimos anos, o Porto de Santos foi utilizado como moeda de troca, moeda de barganha por alguns governos para acertos políticos. No governo Bolsonaro, a diretoria da Codesp foi montada com um formato mais técnico. Qual a sua avaliação sobre a atual diretoria da Codesp? O senhor acredita que esse resultado foi alcançado? Nós temos efetivamente uma diretoria mais técnica? Eu acho que assim, uma coisa que a gente pode levar em consideração é que a gente ainda não detectou nenhum grande escândalo. Eu acho que isso já é um avanço significativo, já é um avanço positivo, né? Porque vira e mexe, quando se fala em Porto, é algo que já nos remete aí a prisão, enfim, a contratos fraudulentos e enfim, essa confusão toda que a gente acompanha nos últimos tempos. Eu acho que a gestão, ela iniciou, enfim, dentro
de uma plataforma com viés técnico. Eu acho que isso foi positivo, tentando implementar algumas questões. Eu fiz diversas visitas ao ex-presidente, o Casimiro Tércio. Tinha uma equipe ali, aparentemente bem estruturada. A gente levou a discussão lá do Porto Valongo, eu levei o promotor, o Dauri, enfim. Eu acho que tudo isso também ajudou até a compor ali o PDZ de alguma forma, trazer algumas informações que são necessárias, né, para a construção desse plano. Além de outros tantos assuntos, né? A ligação seca, que também é um debate que vem se arrastando há tantos anos, não sabe se é túnel, não sabe se é ponte. Então, efetivamente, eu percebi que a gestão que ali estava colocada, muito dela blindada pelo ministro Tarcísio, eu tenho que deixar isso claro, né? O Tarcísio ele foi mão de ferro, ele não deixou nenhuma interferência, nenhuma indicação política, ele conseguiu, de alguma forma, blindar. E agora, nesse novo momento, né, onde o país atravessa, onde a gente tem acompanhado, isso é uma coisa que já não é mais restrita, né, está divulgado, uma ampla divulgação nacional, o governo optou em fazer trocas aí de cargos, enfim, alguns setores aí da administração pública, como autarquias, bancos, o Banco do Nordeste, o Tenox, enfim, a FUNASA, o FNDE, eles foram loteados para partidos lá do dito Centrão. Isso foi um motivo de preocupação minha. Eu não fiquei pagando para ver, não esperei muito, e eu fui já um pouco mais contundente com relação a esse tema. Eu oficiei o ministro, né, eu documentei a mesa da Câmara dos Deputados, documentei o ministro Tarcísio da minha observação, com total respeito à gestão dele, à eficiência, à credibilidade, mas que a indicação que agora viesse pós o Casimiro Tércio não fosse uma indicação política com bases no toma lá da cá, na barganha e no loteamento. Estou inspecionando, estou fiscalizando, estou vigiando, eu tenho informações de que houve aí algumas articulações políticas de alguns partidos para algumas indicações no Porto, não aquelas que foram públicas, né? Não aquelas que foram públicas, mas mesmo o interino ali que se efetivou e tal. Não tem muito zum, não quero cometer aqui nenhuma injustiça, ficar fazendo algum tipo de ilação, mas é importante que o atual presidente da autoridade portuária tenha a sua independência preservada. Senão nós não vamos avançar em tudo isso que a gente está discutindo. Dragagem, PDZ, modelo de gestão, enfim. Neste momento, o senhor acha que tem algum risco à independência dele? Ô, Leopoldo, da forma como as coisas estão acontecendo no Brasil hoje, eu acho que tudo é um risco. Não há nada é certo, nada é seguro, porque está muito explícita, né? Essa tentativa, esse realinhamento. E tem aquele grupo lá, o Centrão ele é complicado. Né? O Centrão você não compra, o Centrão você aluga. Né? Você aluga por um período, tal, depois eles vão lá e descartam e jogam fora. Então, quanto mais o presidente da República tiver em dificuldades, prisão do Queiroz, problemas com os filhos, dificuldade com o judiciário, com o STF, enfim, eu acho que essa blindagem ela acaba se intensificando. E quanto mais ele se atrapalha, mais eles exigem para se manter ali naquela base de coalizão. Eu acho que existem riscos, sim, e eles têm que ser levados em consideração. É por isso que eu não paguei para ver. Eu oficiei, fui para cima, estou cobrando, eu sou maior fiscal disso tudo aí que está acontecendo. Então, se tiver maquinagem, manobra, sacanagem... Vale a pena lembrar que foi nesse momento exato que chegou a ter uma conversa. O próprio presidente Jair Bolsonaro confirmou que teve uma conversa com o deputado Paulinho da Força e que eles chegaram a citar uma eventual indicação para a presidência do Porto de Santos, para a presidência da Autoridade Portuária de Santos. Foi nesse cenário que prevaleceu a indicação do próprio ministro Tarcísio, que manteve um integrante da própria equipe do antigo presidente Tércio. Eu espero que isso seja verdade, que assim seja. Eu li nos jornais a tentativa do Paulinho da Força ali, e diz ele que negou, mas eu ouvi muitos outros parlamentares que foram consultados pelos líderes das suas respectivas bancadas a apresentar nomes para indicações de cargos no Porto de Santos. Então, assim, não é tão verdade isso aí que está dizendo, olha, que não tem... É mentira, tem interferência política porque os deputados não mentiram. Né? Eles foram consultados pelos líderes, eu não sei se eles chegaram a efetivar ou não as indicações, mas tudo indica, tudo leva a crer que, inclusive, né, o interino aí, que eu não sei se já foi efetivado ou não, acho que foi, né? Não, Fernando Biral foi efetivado no cargo. Foi efetivado já no cargo, Fernando, né? Me parece que é uma pessoa de boa índole, me parece que é
é um bom técnico. Ele é um antigo diretor administrativo financeiro da autoridade portuária, Bom que foi gestor. selecionado para o cargo num processo de até envolvendo indicações profissionais. Perfeito, um ótimo quadro, excelente técnico, porém até que ponto será tutelado pelo Centrão, pelo esquema de coalizão, de governabilidade, enfim. Então isso me preocupa. Até que ponto vai essa independência, até porque as informações que chegaram até mim foi que até líderes de alguns partidos do Centrão teriam apontado, né, talvez algum técnico ali do setor para poder ocupar esse espaço. Veja bem, eu estou apenas fazendo aqui uma observação daquilo que a gente escuta nos corredores, nos arredores, que às vezes não chega ao grande público, mas vale sim a gente preservar a idoneidade do atual presidente da Prodesp, né, da autoridade portuária, a antiga Prodesp, né, dizer da eficiência, da capacidade, enfim, tudo aquilo que o histórico dele nos permite observar. Agora, existem forças ocultas sempre trabalhando por detrás de tudo isso, então vale a pena todos nós, agentes públicos, políticos, detentores de mandato, enfim, representantes das entidades portuárias, ficarem atentos a esse tipo de movimentação. Deputado, o senhor acredita que haja uma solução ou uma forma, um modelo de evitar esse tipo de partidarização de cargos que têm que ser predominantemente técnicos e profissionais? Há como evitar isso daí? Ou enquanto a gestão for pública, não acaba sendo um vício inerente ao modelo público? E nesse caso, o senhor acha que numa eventual privatização esse risco acaba sendo eliminado? Acho que é o caminho. Eu acho que partindo para a privatização ou para um modelo mais adequado nesse sentido de preservação, a gente tende a eliminar esse problema. Agora, enquanto a gestão for pública, da forma como ela é atualmente, nós vamos sempre correr risco. Nós fizemos aí uma opção de escolher um presidente que tinha um discurso, né, na teoria, que era totalmente de combater as velhas práticas, o sistema como um todo. E o tempo, num curto espaço de tempo, nos mostrou que isso foi praticamente impossível de acontecer, por alguns desarranjos no meio do caminho, coisas que acontecem inerente, de repente, à própria vontade do presidente, mas que o obriga, dentro desse processo, a fazer algum remanejo político aí, se reorganizando de alguma forma. Sou frontalmente contra esse tipo. Acho que você tem um processo que você poderia levar muito em consideração o fato, né, de grande parte da população ter apostado, nesse novo modelo. Então, se você mantivesse uma política efetiva, administrativa, de entrega de resultado de gestão, talvez você, com menos ambiente de polêmicas e discussão, talvez você conseguisse, mesmo com o sistema público, blindar de ser acuado, ser colocado contra as cordas pelo tal dito Centrão. Porém, o governo se perdeu aí no meio do caminho, a gente tem acompanhado, e aí acabou sendo obrigado a adotar esse tipo de comportamento. Talvez outros governos virão, isso não é uma prerrogativa desse governo apenas, outros presidentes da República optaram por esse movimento, por esse arranjo político de indicações políticas, porém, se a gente partir um modelo de gestão, por isso tem que aproveitar o ministro Tarcísio lá. Tarcísio está lá, o Piloni está lá, estão bem intencionados, nós deputados pressionamos, alguns poucos que dominam aí essa questão do porto, que se envolve, manda ofício, manda requerimento, faz audiência pública, vai pessoalmente, faz agenda, cobra, fala, leva os representantes do setor portuário para debater com os ministros, com o ministro, com o secretário nacional. Tem que aproveitar esse momento para modificar o sistema, porque aí, seja qual for o presidente da República que vier, a gente deixa o segmento portuário preservado, blindado de eventuais interferências políticas que leva, obviamente, ao desastre total do setor portuário. A questão é que não dá para ficar apenas rezando para que o ministro da vez tenha a boa intenção de manter uma gestão profissional e o ministro troca, o presidente pode perder o mandato, termina o mandato dele, vem outro presidente e tudo pode cair, voltar a ser o que era. Exatamente. Um dos temas que o senhor acabou citando também na sua fala, uma das marcas da atual gestão da Autoridade Portuária de Santos, é a mudança, pelo menos a modernização do plano de desenvolvimento e zoneamento do Porto de Santos. Essa proposta, que segundo o ministro Tarcísio está para ser aprovada, ele prometeu há umas 2 semanas que seria aprovada nos próximos dias. Acreditamos aí que nas próximas semanas é possível que haja alguma definição sobre isso, mas esse foi uma proposta de plano
que gerou bastante polêmica. Alguns setores da iniciativa privada defenderam um maior debate, acharam que não foi debatido o suficiente. A autoridade portuária responde que debateu o suficiente com o setor. Qual a sua opinião sobre esse novo PDZ? E, afinal de contas, o senhor acha que ele precisava ser melhor debatido ou não? Foi debatido o suficiente? O que chegou até mim, Leopoldo, eu sou muito aberto a esses debates, é que houve aquilo que eu falei no início sobre o tema de gestão. Então, é uma decisão de cima para baixo, sem um amplo debate do setor portuário. Então, eu ouvi atentamente, me coloquei à disposição até para pegar os pontos nevrálgicos, aí onde há um incômodo por parte do setor, ou seja, dos empresários ou do trabalhador, para que a gente pudesse fazer um debate mais transparente aí com o ministro. Então, isso eu já participei de outras lives, enfim, de outros debates, e a gente tem discutido. Ao meu entender, o plano ele é bom, ele não é ruim. Eu acho que ele foi um pouco mal debatido e talvez isso tenha causado uma celeuma, uma certa polêmica. Talvez um ajuste ou outro que possa ser feito, mas tudo aquilo que vai gerar o PDZ, o aumento da movimentação de carga para 240 milhões, isso num plano ali, numa projeção para 2040, mas estamos falando em um aumento de 58%, da movimentação de carga comparada com os tempos atuais, a geração de emprego, 60 mil novos empregos, então são expectativas enormes, aí 10 bilhões de investimento, essa integração entre o porto e cidade, a questão do cluster, enfim, você separar os granéis líquidos dos granéis sólidos, acho que tudo isso vai ser importante para você ter um porto organizado, investimento na malha ferroviária, é um debate fundamental, esse cruzamento no porto, esse conflito que existe, você vê lá o Concais como é difícil, passageiro, aí você tem que bloquear porque tem que passar a carga, enfim, então toda essa reorganização acho que vai ser fundamental para a modernização do porto e para a gente avançar em assuntos que há tantos anos são discutidos, quantos deputados federais que passaram, quantos presidentes da República, quantos presidentes da CODESP, e a gente fica parecendo que está sempre na teoria, e nunca vai para a prática. Por isso que eu estou dizendo, se a gente continuar numa celeuma, atrapalhando, a gente não vai dar um passo à frente. E esse momento aí com o Tarcísio, com o Piloni, já está começando a balançar um pouco por causa dessa questão da coalizão, da indicação do Centrão. Então nós temos que agir rápido, nós não podemos perder tempo. Nós temos que botar em prática o que eles estão a fim de fazer, sem, obviamente, fazer na orelhada, mas tendo uma discussão aprofundada e respeitando o setor. Mas não pode perder muito tempo. Só daqui a pouco a gente não faz uma coisa nem outra, esses ministros vão embora, o presidente da República dá uma canetada, de repente o Olavo de Carvalho resolve nomear um ministro da infraestrutura aí, nós estamos ferrados. Vai ficar discussão ideológica, né? Deputado, o ministro Tarcísio passa por algum risco? Esse risco aí existe do governo perder o ministro Tarcísio? Olha, eu espero que não exista esse risco, mas conhecendo um pouco do atual governo, do dia a dia, conversando com os líderes lá, enfim, com os agentes constituídos aí, eu acho que tudo é possível, né? Eu já vi de tudo nesse governo, então me preocupa, por isso que eu estou aqui fazendo um alerta aí para a comunidade portuária, que às vezes eles aceleram, eles procuram, e brigam, e discutem e tal, assim, vamos pegar o que é de bom, vamos pegar o que está quente, vamos tentar botar para frente aí, organizar para o porto avançar, né? E isso é fundamental, também, ainda mais agora no pós-pandemia, a gente vai enfrentar aí uma escala desesperadora de desemprego, enfim, então o Brasil vai precisar recuperar a sua economia, os seus avanços sociais, econômicos, e o porto é fundamental para que tudo isso aconteça. Perfeito. Chega aqui uma pergunta até do Fabrício Perdomênico. O Tribunal de Contas da União fez uma série de propostas. O Tribunal de Contas da União emitiu recentemente um relatório fazendo uma avaliação dos terminais privados e dos terminais públicos. E nesse relatório há várias propostas para a melhoria da gestão portuária nos portos públicos, aproximando essa gestão da gestão dos TUPs, os terminais de uso privado, mantendo o caráter público dos portos. Aí ele pergunta se não seria um caminho desenvolver as ferramentas legais propostas pelo TCU e se o parlamento não poderia convocar o Tribunal de Contas da União, que assessora o próprio parlamento, para orientar os deputados e senadores com essas propostas. Sem dúvida, eu acho que é um caminho. Eu acho que o setor portuário público, privado, a questão dos terminais, todos eles contribuem para o aumento da movimentação de cargas, enfim, na geração de emprego. Tudo isso que a gente tem debatido, a gente tem discutido. Tem que existir uma preservação, um entendimento, uma integração
E obviamente que o parlamento, nós, deputados, eu não fui formado no setor portuário e não conheço nenhum outro deputado que ali esteja também que foi formado dentro do setor portuário. A gente se interessa, a gente se estuda, a gente vive numa região portuária, então aqueles deputados que mais se aproximam dessas questões têm uma condição melhor de defender o setor, mas ainda é algo muito esquecido, muito pouco debatido, não tem muito aprofundamento. Então a gente tem que aproveitar, nós aí que estamos à frente, que moramos em Santos, enfim, que temos essa sensibilidade, juntar com... Tem outros deputados ali do Espírito Santo, Paraná, enfim, né, Rio de Janeiro, mas também não se aprofundam muito. O próprio deputado Francisquini ali, do meu partido, quando teve a discussão para votar lá o destaque do PSD, o PSL foi um que apoiou o destaque do PSD e eu convenci praticamente toda a bancada em 30 segundos, porque Bozella, setor portuário aí é você que entende e tal, então a gente consegue trazer votos, apoiamentos para algum tipo de articulação nesse sentido, com relação a não permitir a transferência do recurso do Fundo da Marinha para o SESC-Senat, enfim, aquela questão do Sistema S, que é outra pauta que eu defendo também, o Sistema S para o setor portuário. Agora, o Tribunal de Contas, enfim, toda essa discussão ela tem que ser trazida para dentro do parlamento para que a gente também receba as informações dos técnicos e coloque isso em prática através dos projetos de leis, enfim, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, que seja instrumento do Legislativo. Deputado, o Congresso não se dedica muito, como o senhor mesmo falou, são poucos os deputados, são poucos os parlamentares que conhecem e debatem o setor portuário, que é um setor estratégico, essencial para a economia brasileira. De nada adianta um agronegócio pujante se a carga não consegue ser exportada, se a carga não consegue chegar até o seu destino final com competitividade e com um preço justo. Como é que o senhor vê hoje a Câmara debatendo o setor portuário? Há efetivamente esse debate e que impacto isso traz para o próprio desenvolvimento do setor? O senhor vê assim, o senhor, a deputada Rosana Vale, que são deputados aqui da região, conhecem o setor portuário, ficam meio como vozes pregando no deserto ou há algum eco de alguma parte? Não, se resume a muito pouco, sabe, Leopoldo? E é bem tímido o debate, realmente. Acho que mais eu e a Rosana, que a gente acaba intensificando, desconheço outros deputados, poucos ali que eventualmente se aprofundam nesse tema. Por isso que eu acho que é importante essa união, e a gente trabalhar junto aí na subcomissão de portos, a gente trazer, intensificar essa discussão, até porque não é como a bancada do agronegócio, não é como a bancada da bala, não é como a bancada da Bíblia. Enfim, a questão do porto ela é fundamental, a gente falou aqui no início da entrevista, para tudo que representa a balança comercial, enfim, o comércio exterior, a relação com a China, tudo que a gente exporta para a China, 98% passa pelo porto, então são bilhões e bilhões de dólares aí que a gente está falando, e então agora quando você tem poucos deputados, porque não são muitos, e se a gente ainda se dividir, eu acho que o negócio fica ruim e piora essa situação. Então acho que é estratégico a gente juntar forças agora nesse momento para que o nosso legado seja positivo. O problema do político é essa preocupação incessante com a próxima eleição. E eu, particularmente, eu já fui vereador, eu já disputei outras eleições, já tive outras experiências no executivo legislativo, no poder legislativo, no poder executivo, seja no municipal, seja no federal. A gente vai amadurecendo, vai aprendendo com o tempo e sabe da nossa importância enquanto homem público para deixar resultados para as próximas gerações. Então, acho que esse momento é um momento fundamental para que exista essa união desses poucos parlamentares para que a gente entregue um resultado para o setor portuário que vai ser fundamental para o país. E o Porto de Santos, que é o maior da América Latina, tem um protagonismo fundamental para que tudo isso possa realmente ser efetivado. Em relação a essa ação parlamentar, o senhor conseguiu algum resultado prático com a Frente Parlamentar Mista dos Portos Nacionais?
Olha, foi uma série de debates, de discussões. Acho que só esse fato da gente construir a ponte entre o setor portuário, e os presidentes talvez estejam nos assistindo, né, eles vão lembrar ali daquele primeiro encontro do nosso conselho consultivo, ali na sala de audiência do ministro Tarcísio, onde estavam todos os representantes, 100%, nunca tinham visto uma unidade, uma reunião ali, todos em harmonia. Eu juntei os empresários, com as entidades, com os representantes do setor dos trabalhadores, inclusive convidei a deputada Rosana para participar dessa atividade também. Então, a frente parlamentar, a Rosana ela também é presidente de uma frente parlamentar, que é do Porto de Santos. Eu tenho uma frente parlamentar que representa os portos nacionais, né? Porque a gente precisa discutir as duas frentes, tanto o Porto de Santos quanto os demais portos do país. Então, acho que só essa ponte, só esse entendimento que a frente parlamentar conseguiu juntar com todos esses representantes já foi um ganho significativo, entre outras tantas ações, né? Que a frente parlamentar atua ali na Comissão de Viação e Transporte, a discussão dos requerimentos da audiência pública, a criação da subcomissão de portos. Foi um trabalho, um exercício da frente parlamentar, a gente respeitando o regimento interno da casa, colheu as assinaturas, foi a primeira proposição apresentada na Comissão de Viação e Transporte, tudo isso para fortalecer a discussão do porto, que envolve o nosso país. Então, acho que, além disso, né, a questão da ligação seca também, que foi motivo de audiência pública provocada pela frente parlamentar, então, que a gente precisa resolver. Tive com o Dória, o governador do estado, na segunda-feira, almoçamos juntos lá para discutir a questão do VLT, da ampliação do VLT para a área continental de São Vicente, e ele fez lá o autorizo, né, desse trecho que vai agora até a Conselheiro Neves. Eu aproveitei para falar justamente da ligação seca. Conversamos muito sobre isso no almoço, e parece que ainda tem uns pontos a serem debatidos com os atuais representantes da autoridade portuária, para poder esse assunto sair do papel e a gente não jogar fora essa oportunidade. Então, isso, enquanto presidente da frente parlamentar, enquanto atento às movimentações que envolvem o setor portuário, são fundamentais para que a gente não deixe a peteca cair. Então, essa minha proximidade com o ministro, com o governador, a liberdade, o trânsito político que, graças a Deus, eu acabei conseguindo construir num curto espaço de tempo, aí, num ano e meio. Eu nunca tinha sido deputado federal, apesar de exercer militar na vida pública já há alguns anos, mas rapidamente a gente conseguiu ocupar alguns espaços, como vice-líder do partido, enfim, até a minha posição de ser vice-presidente nacional do partido, isso me aproxima muito das lideranças nacionais, enfim, por causa das discussões que envolvem os partidos no país. Então, tudo isso também me ajuda a canalizar, através da minha posição de presidente da frente parlamentar, esses assuntos que envolvem o dia a dia do Porto. Mas são vários temas, enfim, eu acho que me ajudou muito o fato de eu me dedicar a isso. A questão da ligação seca, deputado, na verdade, o senhor está falando que deve alguns detalhes aí serem definidos com a autoridade portuária, mas o próprio ministro Tarcísio afirmou que não haveria uma ponte no Porto de Santos. Verdade. Palavras do ministro Tarcísio, acatando a argumentação da autoridade portuária. O governador Dória, na verdade, já defende esse projeto. Houve alguma mudança nesse cenário? O governador Dória está revendo alguma posição? Ou o governo federal reviu alguma posição? Eu tive uma reunião com o Piloni, especificamente para discutir a questão da ligação seca, enquanto presidente da frente parlamentar. E tive foi agora ou foi já faz tempo? Foi antes do processo da pandemia, né? Teve um debate aqui em Santos, enfim, envolvendo o tema também. Obviamente que existia alguns pontos específicos, o que envolve a área de evolução, enfim, o pilar da ponte que prejudicava ali um dos terminais, se não me engano, era o da BTP, eu acho que era isso, a expansão, enfim, da parte estrutural do Porto de Santos, enfim. Então, tudo isso eram alguns impeditivos que o próprio ministro Tarcísio me colocou lá atrás, né? Mas a gente foi observando, foi debatendo, trouxe essas informações também para o governador João Dória. Então, tudo isso enquanto representante da subcomissão de portos, presidente da frente parlamentar, e isso foi dirimindo alguns conflitos, né? Os debates foram acontecendo, a gente foi buscando os entendimentos, e hoje parece que já há um consenso com relação à construção da ponte, né? Para que a gente possa obter a ligação seca e vencer esse ciclo. Mas é isso que eu falo, é a interface, a interlocução, esse debate que a gente que é representante aqui da região, que vive o dia a dia da cidade e ouve, né, e conhece as informações, a gente pode levar tanto para o ministro, quanto para o presidente da República, quanto para o governador do estado, e para que isso tudo tenha aí um conflito
bem debatido, bem esclarecido, que é o fato da gestão, né? Do modelo de gestão. Dória e Bolsonaro falavam em privatização. O Tarcísio, a gente já colocava uma outra posição. Então, esses assuntos, eles só podem sair do papel e serem bem esclarecidos se você tem deputados que são presidentes de frente parlamentar, que são presidentes de subcomissões e que se interessam minimamente pelo assunto portuário. Perfeito. Deputado, já estamos chegando na fase final aqui do nosso webinar, mas já temos alguns tópicos aqui ainda para debater. Um deles é a questão dos terminais privados. Chegou uma pergunta aqui do Dorival Pagani Júnior, da Triunfo. Ele fala que a Secretaria Nacional de Portos tem evitado emitir declarações sobre novos empreendimentos privados no Porto de Santos, enquanto não tiver uma definição sobre o processo de desestatização do complexo portuário. E ele defende que os terminais privados ou novos empreendimentos privados podem ser uma grande oportunidade de geração de emprego, tanto durante as obras, quanto depois durante a sua operação. E se não seria o caso dos deputados criarem uma pauta com o governo federal para que fosse aberta uma chamada pública e debatesse a oportunidade criada pelos terminais privados. Olha, eu tenho notado aí um esforço do Tarcísio com relação às concessões, enfim, aos leilões, e você abrir novas oportunidades. Uma coisa importante que vai ser discutida, até a gente deixou de observar, na questão do modelo de gestão portuária, justamente aquele assunto que o dinheiro que você arrecada no porto... O valor de outorga dos terminais, na licitação dos terminais, que ficasse no porto do respectivo terminal. Exatamente. Eu acho que o modelo de gestão também vai permitir isso, apesar que já tenha algo estabelecido nesse sentido, para que o recurso ele volte a ser reinvestido, né? Já está definido que os próximos leilões de terminais em Santos, o leilão de celulose, os 2 leilões de celulose que vão ocorrer agora em agosto, o valor de outorga, ou seja, o valor que a empresa vencedora vai pagar para garantir a concessão, ela fique exatamente com a autoridade portuária, com a respectiva autoridade portuária. E esse investimento, recurso privado, a gente tem que dar tem que valorizar, porque a vida inteira você serviu, né, para atender os entes, enfim, e o dinheiro ele acabou nunca sendo revertido para a cidade, para o porto. Então a gente tem que criar essa relação entre porto e cidade, valorizar os terminais, os privados e trabalhar muito para que esse recurso realmente fique concentrado aqui, para que você possa investir na malha rodoviária, enfim, na malha ferroviária, enfim, que a cidade não fique apenas com o ônus. Então, acho que esse é um debate interessante, não dá para fugir, e cabe a nós também provocar isso de todas as formas que são possíveis através dos nossos sistemas. Mas a pergunta que eu tinha feito era sobre terminais privados, são aqueles fora do porto organizado. O senhor acha que cabe, neste momento, debatê-los? Eu acho que tem que debater, está tendo algumas brigas, né, com relação a esse assunto, inclusive, da renovação de alguns contratos, não é isso? Só me engano que a gente está... Não, terminais privados. Terminais que são construídos em áreas privadas, não são áreas da União. Então, esse pessoal que está fora da área do porto organizado, quando você restabelecer um novo critério, você não pode prejudicar eles em hipótese nenhuma. Eu defendo todo o debate com relação ao setor portuário, independente se pertence ao porto organizado, se está dentro da área da autoridade portuária ou se está fora. Eu acho que o privado ele tem que ser debatido e aprofundado da melhor forma possível. Perfeito. Deputado, ontem no webinar que o Projeto Porto e Mar 2020 fez com a senadora Cátia Abreu, foi debatido a proposta do projeto de incentivo à operação de cabotagem no transporte marítimo pela costa do país. O governo tem preparado o projeto BR do Mar, está em análise agora na Casa Civil, a expectativa é que seja anunciado já nos próximos meses. A senadora afirmou que estava cansada de esperar o governo federal e lançou ela um projeto de lei também para incentivar a cabotagem. Eu gostaria de saber a opinião do senhor, qual a sua opinião em relação a esse incentivo na cabotagem, e aproveito aqui e incluo também uma pergunta feita pelo Henry Robinson, dizendo qual a opinião do senhor sobre a importância estratégica do Porto de Santos para a cabotagem e ter o Porto de Santos como um hub port, como um porto concentrador de cargas, um papel que acaba estando ligado ao incentivo à cabotagem. Eu até ia comentar dentro do seu questionamento, né, qual os resultados, né, da frente parlamentar, enfim, dessas ações. Sim.
E esse tema da cabotagem foi um dos tantos assuntos aí que a gente debateu, né? Questionou, e eu percebi que o Ministério da Infraestrutura, junto com a Secretaria Nacional de Portos, são totalmente favoráveis e adeptos ao investimento na cabotagem, que é algo que a gente tem cobrado, né? Para você ligar uma ponta à outra, né? Então, isso é fundamental, você investir em todo esse processo aquaviário, e é importante, eu não sabia, não tinha acompanhado a entrevista da senadora, mas quanto mais parlamentares estiverem defendendo e debatendo esse tema, ele é importantíssimo, né? E a capacidade também no aumento da movimentação de carga, né? O que a cabotagem ela pode representar nesse aspecto. Então, é um assunto que também ponto central na discussão, né, para o desenvolvimento, enfim, para que a gente possa agregar novos valores, né, com relação até na ampliação, da malha portuária como um todo. Então, eu sou totalmente defensor, né, da cabotagem, é um dos temas que a gente tem debatido, enfim, daqui a pouco eu vou lembrar mais algum outro aí que você me perguntou, mas conforme a gente vai discutindo, né, então tem alguns pontos aí que são fundamentais, e a cabotagem, sem dúvida alguma, é um desses pontos. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Alberto Pinheiro Carvalho em relação à qualificação dos trabalhadores portuários, tendo em vista a tendência cada vez maior de uso de tecnologia nas operações portuárias. Atualmente não há nenhum programa que vise capacitar esses trabalhadores em relação a essas novas tecnologias. O que é possível fazer por parte do governo para garantir essa qualificação? Leopoldo, todo porto que se preza, né, ele tem que ter um mínimo de investimento em tecnologia e investir na qualificação profissional. A gente acabou de acompanhar recentemente o debate sobre a MP, a 932, onde tentaram ali, de alguma forma, modificar o recurso do Fundo da Marinha para levar para um sistema de treinamento que praticamente não reverte nada no setor portuário. Acho que nem tem a capacidade correta para poder qualificar o profissional. Por isso que eu falei há pouco aqui do sistema S portuário. Então, eu acho que a qualificação, o investimento em tecnologia, acho que tudo isso são prerrogativas fundamentais para que você tenha um porto desenvolvido e moderno. E é isso que acontece em Roterdã, é isso que acontece em Singapura, é isso que acontece ao redor do mundo, né? No porto lá ao redor de Atenas, que é o porto que mais cresce, mais se desenvolve. Inclusive na NP 945 agora, eu apresentei algumas emendas voltadas para que você possa preservar o trabalhador portuário, foi um pedido do setor, justamente para que aqueles que, nem o excesso, nem mais nem menos, mas aqueles que têm uma qualificação, eles podem, dentro da sua escala de trabalho, também optar em fazer outro serviço. Mas isso tudo ainda é muito pouco, perto daquilo que a gente precisa investir. Tem quase R$1,5 bilhão de reais parado lá no Fundo da Marinha. Esse dinheiro está sob comando do poder público e ele não é reinvestido, ele não é aportado para que você invista na qualificação ideal do trabalhador portuário. Então, acho que a gente precisa debater, não só debater, mas trazer para a prática. Então, se o caminho é o sistema S portuário, qual é o caminho adequado para que a gente possa utilizar esse recurso que é descontado dos 2,5%, né, do pagador de imposto, para que ele possa ser aplicado corretamente e a gente melhore a qualificação e o treinamento dos trabalhadores que atuam no setor portuário. Deputado, o senhor acha possível, há chances de se criar um sistema S portuário? Consultas já foram feitas à Marinha, a Marinha aparentemente apoia essa iniciativa, mas o senhor acha a viabilidade para criar esse sistema S portuário? Isso é força política. Eu acho que isso você fazer articulação, é aquilo que a gente estava falando, é unir esforços, né? A gente pensar no setor, juntar ali as cabeças pensantes, aqueles que atuam no segmento, aproveitar a boa vontade aí do atual ministro, do secretário nacional, que não foi nenhum enviado de Deus, são técnicos, né? Representantes aí do setor que entendem o que está acontecendo e que por hora estão lá. Então acho que essas ações elas podem sair do papel a partir do momento que a gente levar as considerações e mostrar os caminhos corretos. Para que o Fundo da Marinha fica com tanto dinheiro e ele não é reaplicado da forma correta em treinamento, enfim, qualificação? Então vamos achar um setor, né, então que se cria um sistema S, assim como tem o SET Senat, a CNT domina o assunto, a gente pode criar um dentro do setor portuário específico por tudo aquilo que o setor representa para
do desenvolvimento econômico do país para pegar essa grana, esse recurso que está parado lá praticamente, né? É um recurso que já é um fundo que é criado já por causa de quem produz dentro do setor portuário, para que ele seja reinvestido corretamente. Então, temos que trabalhar nessa direção e aproveitar esse governo para criar o Sistema S do setor portuário. Perfeito, deputado. Para encerrar, nós estamos aí, debatemos nesse webinar, deputado, vários processos, vários projetos que estão em desenvolvimento e que vão ter um impacto sensível no setor portuário e também no Porto de Santos. Processo de desestatização, a própria forma de uma descentralização administrativa. Efetivamente, o que o senhor acha que vai ser realidade no setor portuário, no Porto de Santos? O que é possível transformar no Porto de Santos? E a segunda pergunta, quais são os maiores riscos para essas mudanças que o setor defende, mas que até agora não saíram do papel? Acredito na revitalização do setor. Eu acho que o PDZ, por mais que tenha uma discussão aí que não foi muito clara, muito transparente, mas acho que ele vai ser fundamental para aquilo que a gente debateu aqui, da criação da malha ferroviária, né, da criação de um novo, ali no Porto Valongo, do armazém 1 ao 8, um novo terminal de passageiro, uma reorganização, uma modernização, uma integração entre porto e cidade. Acho que a gente vai avançar na questão da gestão. Isso é um assunto que a gente vem debatindo desde o início, então a gente está batendo nessa tecla. Acho que serviu para entrar no cérebro do ministro, de tanto que a gente falou, de tantas audiências, de tantas conversas, de tantos debates públicos, né, ou particulares lá no agendas no Ministério, para que essa pauta avançasse. Então, eu acho que vai ganhar o Porto, né? Eu acho que a questão da cabotagem deve avançar, acho que a questão da ligação seca deve avançar, então acho que tudo isso vai acontecer e serão ganhos significativos. Então, estou esperançoso, tenho essa expectativa. Quais os riscos para esses projetos que o senhor vê? Eu não vejo riscos em que sentido, você diz, Leopoldo? O que pode ameaçar, o que pode impedir que esses projetos efetivamente sejam executados na avaliação do senhor? Eu acho que talvez um desentendimento do setor, talvez algumas guerras pontuais por alguns interesses X, Y, Z, que eu acho que a gente tem que tentar dirimir e não permitir que isso ocorra. Então, vai ser fundamental a participação dos agentes políticos, integrado com a comunidade portuária, para que a gente aproveite o momento e esses riscos eventuais que possam vir a acontecer, de interferências, ou enfim, ou de guerras por interesses privados, eles não possam sobrepor os interesses públicos e coletivos. Então, a gente tem que lutar em comum acordo, convergir, para que todos esses projetos eles realmente saiam do papel. Perfeito. Deputado Bruno Bozella, muito obrigado pela sua participação nesse webinar Porto e Mar 2020. Obrigado pelas suas explanações, por ter respondido as perguntas aí, tanto as minhas perguntas quanto as dos nossos participantes aqui que acompanharam o webinar. Obrigado, Leopoldo. Continuo à disposição aí do Grupo A Tribuna, sempre me recebendo com muita gentileza, e abraço a todos aqueles que nos acompanharam e colocando sempre à disposição. Nosso mandato é um mandato participativo e que busca resultado, entregar solução para toda a população e, prioritariamente, para o setor portuário que nos acompanha e nos abraça desde sempre. Perfeito. Mais uma vez, deputado, muito obrigado. E aproveito e convido a todos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, para a próxima edição do webinar Porto e Mar 2020, na próxima terça-feira, às 15 horas, com um novo delegado da Alfândega do Porto de Santos, Richard Neubart, vai falar um pouco sobre seus projetos, suas expectativas para o cargo e como vai ser o cenário da fiscalização aduaneira no pós-pandemia. Mais uma vez, deputado, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam nesse webinar. Fiquem bem, fiquem com saúde e até a próxima.